Sentir-se seguro no mapa astral. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Esse é um tema importantíssimo, né? Segurança. Como é que a gente entende o tema da segurança na carta natal, no mapa astrológico? Primeiramente, os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, poderiam passar uma noção de segurança material, né? Nessa segurança ligada a um bom emprego, um bom trabalho, um bom salário, algumas garantias, né? Às vezes um emprego público, né? Férias, 13º, um salário fixo, uma aposentadoria, né? Uma estabilidade. São assuntos do elemento terra, casa 2, 6 e 10, Touro, Virgem, Capricórnio. Numa sociedade mais materialista, esse parece que é o ponto mais importante. Na medida que se consegue esse patamar, o que sobra é um tempinho para a gente curtir, aproveitar, quem sabe viajar, ter algum prazer e tudo mais, né? Mas o tema da segurança ele vai longe, né? Porque também eu posso ver no elemento água, né? Câncer, Escorpião e Peixe, e fundamentalmente, por exemplo, em Câncer, né? A segurança emocional. A gente até aí entende bem. Primeiro, a questão do bolso, né? A segurança alimentar, a segurança financeira. Logo em seguida, a gente também entende a segurança emocional, né? Um vínculo sólido, uma família unida, né? Amizades, com quem a gente possa contar. Reparem que essa via crucis da busca de segurança, ela está pautada ainda fora da gente. No salário que a gente conquista, numa casa própria que a gente pode ter, num carro que a gente também possa ter, né? Em bens. E emocionalmente, quando a gente fala minha esposa, meu marido, né? A minha família, meus filhos, meu avô, minha avó, essa noção de propriedade, de posse, ainda que a gente esteja se referindo à questão emocional do elemento água, muito fortemente da lua, é muito importante também. Essas duas instâncias, elas são instâncias primitivas. É evidente que se você não come, se você não bebe, se você não tem um ganho, se você não tem uma estabilidade material, se você depende de pessoas a vida inteira, complicado, né? E ao mesmo tempo, emocionalmente também, se a gente se sente sem um vínculo, um amparo, um norte, um contorno emocional, né? Um continente emocional na figura de alguém, sabe? Alguém que você possa às vezes voltar para casa e ter com quem compartilhar momentos difíceis, momentos alegres, momentos incríveis e tudo mais, né? Esse é um tipo de segurança também. Mas a gente vai avançando, né? Existe também a segurança que tange o elemento ar, que é a segurança da gente compreender como é que a banda toca, compreender qual é o sentido que eu atribuo, qual é o sentido que eu encontro dentro de mim, né? Porque se você tem atendido os valores materiais e emocionais, um ótimo ponto de partida, e atendidos não significa você ter resolvido o problema de dinheiro, ou resolvido o problema emocional, porque são situações dinâmicas que sempre nos exigem atualizações. Às vezes financeiramente a gente está muito bem, outras vezes a gente cai emocionalmente, agora acabei de me separar, estou me sentindo mal, blá, blá, blá. Então a minha fala não é quando você atingir definitivamente uma estabilidade material e emocional. Não existe muito isso, não, né? Existe um definitivo que é uma coisa mais subjetiva e interior, que a gente vai falar daqui a pouco, mas
nesse âmbito mais primário, a busca de uma estabilidade material ou emocional são coisas que a gente pode perder. Num golpe aí de sorte, num golpe de azar, num golpe de vento, aquilo que estava muito bem deixa de estar. Né? E evidentemente que essa minha fala já induz a gente pensar que o que é segurança, na verdade? Segurança é aquilo que a gente pode obter, se apropriar, né, e acabando, às vezes, se apegando. Pois é, essa terceira instância do elemento ar, né, Gêmeos, Libra e Aquário, tem muito de compreender, né, entender qual o sentido, o movimento, a coreografia da vida. Esse elemento ele vai falar das relações humanas, né? das relações humanas, dos interesses, das curiosidades, das buscas intelectuais, que, de uma forma mais profunda, essas buscas não são tão somente uma curiosidade acadêmica para uma titulação que me faça sentir mais capaz de exercer um cargo público. Não é isso que eu me refiro. Embora isso também traga segurança, às vezes a pessoa mostra uma dúzia e meia de currículos na mesa, né? Isso dá uma sensação de que algumas portas podem se abrir no meio acadêmico. Isso não deixa de ser verdade, né? Mas não estou aqui para dizer que o meio acadêmico é o lugar da estabilidade ou da segurança. Porque não tarda eu vou chegar na conclusão de que segurança é ser quem se é. Aliás, já dou spoiler que isso cai na prova, né? Isso vai cair na prova. Se perguntarem o que é segurança, segurança é ser quem se é. Mas eu vou desenvolver isso daqui a pouco. Então esse elemento ar, ele já mostra que esse aspecto volátil da existência vai além de ter uma casa própria, ter um emprego de estabilidade, né? Assim como também ter uma pessoa, um esposo, um marido, um filho, são continentes muito importantes, mas insisto, eles são ainda primários, né? E a gente avança um pouco mais e a gente vê esse elemento ar, é a nossa capacidade de compreender o sentido, ou da gente dar sentido, né? Isso é uma discussão delicada, porque é possível que a grande maioria dos pensadores acreditem que não existe um sentido, e sim o sentido que a gente atribui, né? Então, é como se a vida não tivesse um sentido. O sentido é aquele que a gente dá. Eu não penso dessa forma, tá? Eu não penso dessa forma. Eu estudo há mais de 4 décadas a alma humana e vejo que existe, ainda que existam sentidos particulares para um e para outro, né? Mas eu também descobri que existe um sentido comum para todos, que não é só o sentido da sobrevivência, né? De evitar a morte a todo custo, não. E a astrologia, ela nos dá todas as pistas que a gente precisa para compreender para onde é que vai esse sentido. Quando a gente olha para os 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante na astrologia fala dessa sobrevivência material, o segundo quadrante da emocional, o terceiro de um sentido maior, onde se representa o Dharma ali, e o quarto quadrante, essa experiência de comunhão com o todo, a gente entende que tem um enredo. Quando a gente pega, por exemplo, os 12 arquétipos zodiacais, né, que começam em Áries e vai até em Peixes, quando a gente vai analisando cada um desses 2 arquétipos, que é o movimento do Sol ao longo do zodíaco, ao longo dos signos, a gente vai entendendo que também tem um enredo, tem um script, tem um roteiro, com muita liberdade de ação, com muita liberdade de escolha, com algum arbítrio, mas tem um roteiro. Assim como tem um roteiro das nossas idades também. A gente nasce com 0, depois 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6. Tem esse roteiro cronológico, tem o roteiro das estações, tem o roteiro do dia e noite, tem o roteiro do envelhecimento, tem o roteiro biológico, tem o roteiro psíquico.
E é nesse que me interessa, quando eu penso no roteiro psíquico, que é um roteiro, eu diria, não cultural, não é um roteiro cultural, é um roteiro essencial, um roteiro ontológico, né? Aí, dessa segurança no plano do ar, que é tentar compreender não só o sentido que eu quero atribuir, né, mas se de fato existe, a vida existe um sentido, aí eu posso já também dar um segundo spoiler, que se pergunta assim, mas Sérgio, então me diga qual é o sentido da vida, né? Talvez alguém pudesse dizer, o sentido da vida, eu vou dizer várias respostas nas quais não me interessam muito, mas, por exemplo, o sentido da vida é você ter casa, comida, roupa lavada, ter família, ter amigos, ter um bom dinheiro, ter saúde, família unida, poder ter um prazer, blá 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 blá. Não é nada disso para mim, né? Outros, um pouco mais poéticos, poderiam dizer que o sentido da vida é a própria vida, é viver a própria vida. Que bonito, que legal, que bacana, que interessante, que poético, mas acho que é como se fosse uma resposta fugaz, que não responde nada, vamos dizer assim, para mim, né? Mas então, qual é o sentido da vida? Claro que é a minha visão disso, isso não é nenhuma verdade absoluta, não é nada que você possa passar uma fonte bibliográfica para dizer, olha, o negócio é o seguinte, o sentido da vida está nesse livro. Não, essa é a minha experiência, não só pessoal como profissional também ao longo de anos, né? Qual o sentido da vida? Posso dizer que o sentido da vida é você evoluir, você ir ao teu encontro nesse processo evolutivo e descamando as camadas que interditam a tua relação com o teu ser, né? Então, viver é um descamamento, uma espécie de peeling, para a gente tirando as camadas, como uma espécie de cebola, para a gente chegar no nosso âmago. E o nosso âmago, né, o nosso cerne, o nosso centro, ele é, pasmem, ele é, nas minhas pesquisas, né, nos meus estudos, nas minhas experiências, esse centro ele é igual para todo mundo. Que as camadas mais periféricas são camadas mais individualizadas, onde eu posso me singularizar, fulano se singulariza, mas na medida que eu vou tirando as camadas, chegando naquilo que a gente poderia chamar de self, ou ser que é, ou fonte primordial em nós, em cada um de nós, a gente vai vendo que existe algo que é comum a todos, vamos dizer assim. E pasmem também, eu poderia dizer que isso é comum a todos os seres, não só os seres humanos. Talvez alguém esteja me assistindo e diz assim, você está falando, na verdade, de Deus dentro. Pode ser, pode chamar de Deus dentro também. Eu posso chamar de ser que é, eu maior. E na verdade, então, é esse retorno para casa, né, esse sentido maior. Talvez fosse a terceira instância da busca de segurança, uma vez passado pela segurança material, uma vez passado pelo encaminhamento, tá? Não é agora eu consegui a minha segurança material, consegui ter R$1 milhão, 10 milhões de reais, eu acho que agora com 20 milhões de reais eu posso começar a me sentir seguro. Não tem nada a ver com quantia no banco, não tem nada a ver. Por isso que eu gosto de usar a palavra um bom encaminhamento material, um bom encaminhamento emocional, um bom encaminhamento no sentido da existência para você. Lembrando que esse sentido, minimamente, ele tem duas instâncias. Uma instância muito pessoal, né? Por exemplo, às vezes a gente encontra no mapa astral, alguns débitos da pessoa com um processo de autoafirmação profissional. E ela, às vezes ela vai passar a existência inteira tentando essa autoafirmação profissional. Ou tem outros mapas que a pessoa sente um vazio existencial ou um vazio afetivo e parece que a existência inteira é dedicada a preencher esse vazio. Então isso é uma espécie de sentido mais pessoal de cada um. Mas tem um sentido maior que é, para mim, esse processo evolutivo,
um processo que nos leva à ascensão a outras dimensões. Isso se dá na medida em que a gente vai descamando, né? Daí, quando a gente fala de arqueoastrologia, esse processo da gente ir escavando e se aproximando cada vez mais daquilo que é essencial, daquele ser que está dentro da gente. A função da astrologia é facilitar essa escavação para a gente cada vez mais se aproximar de quem de fato nós somos. Aí quando a gente avança um pouco mais, né, e que a gente entra na instância do elemento fogo, né, que depois de ter passado pelo lado material, pelo lado emocional, pelo lado, digamos, intelectual, de algumas perguntas fundamentais que a gente faça sobre o sentido da vida, a gente cai na última instância, o fogo, que está ligado ao espírito, né, é da gente compartilhar esse processo. A gente compartilhar esse processo, a gente viver esse processo de decantação e a gente compartilhar esse processo. Muitas vezes as pessoas compartilham de uma maneira muito didática, né? Ensinando, dando aula, falando, botando nas redes sociais. Outras vezes a pessoa apenas vivendo, ela compartilha o que ela se tornou, ela compartilha o que ela se tornou, logo ela se oferenda, sem precisar ser um professor, um educador formado em pedagogia ou coisa que o valha. Né? Bem, então tem um enredo aí, né, dessa busca de segurança a partir desses 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Mas eu queria focar num ponto que já foi dito, eu queria voltar nele, que eu brinco sempre em dizer que isso vai cair na prova, que é que segurança é ser quem se é. Porque, por exemplo, eu posso ter uma série de coisas, botar tudo no meu nome, né? E quem sabe eu morro e não levo nada disso. Ou então alguém pode me roubar, ou eu posso abrir falência, ou alguma coisa assim. Lembrando que a psique humana, ela engendra a nossa agenda. Não é? A gente tem nossos desejos, a gente tem nossas vontades e tudo é importante que a gente tenha, mas em última instância, os nossos desejos estão submetidos à vontade da nossa psique, né? E a vontade da nossa psique significa uma agenda de busca de integrar conteúdos psíquicos, né? Integrar conteúdos psíquicos. Então, se a gente tem um desejo que não passa por isso, né, dificilmente esse desejo ele tem uma estatura relevante na nossa vida, né? Porque toda psique, como uma espécie de uma engrenagem, ela opera na direção da gente viver esse processo de individuação, de nos tornarmos indivíduos singularizados em estado de pertencimento, em estado de comunhão com o todo. Isso é uma lei universal que vale para todos os seres humanos, vamos dizer, né? Então, assim também, as pessoas que a gente tem na nossa vida, elas um dia não estarão mais na nossa vida, porque a gente vai se separar, ou porque vão morrer, ou porque a gente vai morrer, né? E se a gente faz um cálculozinho básico, né? Quantas encarnações a gente teve, repetindo temas e assuntos, quantos filhos, mães, avós a gente teve que a gente não lembra mais, no nível consciente, a gente não lembra mais, mas está lá na psique, né? Filhos, netos, bisnetos, avós, dentro da gente e toda sorte de outras experiências que acabam retornando para a gente sob forma de situações que a gente não lembra. Isso aí essa pessoa traz conteúdos que foi o meu filho da última encarnação. Também isso não precisa. A gente não precisa ter essa clareza dessa maneira. A única clareza que eu acho relevante é você perceber que as coisas que nos chegam, elas não vêm por acaso, elas são imantadas por essa psique que busca uma integração. Sabe um estômago que busca estar saciado? Pois é, a psique é uma espécie de estômago que busca ser saciada. Então, é muito difícil você filosofar, você andar pelas ruas cantando e dançando quando o estômago está roncando, né? E é muito difícil a gente ser feliz quando a psique está roncando. A psique é uma espécie de segundo estômago que ela busca um sacio. Só que o sacio do estômago é mais fácil.
Você tem vontade de comer, necessidade de comer comida de sal, comida doce, o que é que você precisa comer? A psique é mais complexo, é mais sofisticado, é mais profundo, né? Porque a gente se perguntar ao nosso consciente que essa agenda psíquica, né? O que esse estômago psíquico está te demandando? Fala assim, não sei. E aí a gente projeta coisas, a gente projeta desejos, né? Eu acho que eu estou precisando arrumar uma pessoa na minha vida para casar, ter filhos, ou então estou precisando mudar de trabalho para arrumar um trabalho melhor, ou quem sabe sair do Brasil, ir para Portugal, então morar não sei aonde. Muitas vezes esses desejos estão inconscientemente alinhados com a agenda da psique, outras vezes não. São desejos autômatos que vão dar trabalho lá na frente, vão dar problema lá na frente, né? Porque não estão alinhados com essa agenda da psique ou com essa fome da psique, né? Então, todas essas instâncias, de, por exemplo, as minhas conquistas materiais, as minhas conquistas emocionais afetivas, as minhas conquistas intelectuais ou as minhas conquistas religiosas, tudo isso se esvai como brumas, como a fumaça de um incêndio. A única coisa que não vai é aquilo que a gente se tornou, aquilo que a gente vem se tornando, né? Então, quando me perguntam o que é segurança, é ser quem se é. É ser quem se é. Talvez alguém possa dizer, nossa, que legal, que bacana, que bonito. Eu acho que eu sou quem eu sou. Eu acho que eu sou quem eu sou. Pois é difícil afiançar isso, porque não é uma coisa tão concreta. A forma da gente avaliar se a gente está sendo a gente é o que a gente está colhendo, como a gente está colhendo, o que a gente está colhendo. Sabe aquela história? A gente sabe a qualidade da árvore pelos frutos que ela produz. A gente sabe a qualidade do nosso processo evolutivo pelos acontecimentos que nos chegam. E não tem nada a ver com golpe de sorte, tem a ver com colheita, né, de semeaduras que eu me lembro ou que eu não me lembro. Às vezes eu semeei coisas na minha vida, atitudes, escolhas, pessoas, relações, objetivos, projetos, alguns dos quais eu lembro e eu sei as consequências disso, outras não lembro, porque muitas delas foram plantadas em outras encarnações, e quando eu nasço, e o mapa fala disso, o mapa natal fala disso. O mapa natal, ela olha para o mapa e você diz quais foram as semeaduras feitas em outras encarnações que vocês chegam nessa encarnação com um encaminhamento para determinadas colheitas. Eu às vezes falo algumas coisas que as pessoas ficam um pouco perplexas. Olha, você nasceu ansiosa, você nasceu angustiado, você nasceu tenso, por alguns aspectos, às vezes de Urano quadrado Lua, Urano quadrado Sol, Urano em cima do ascendente. E tem um porquê, tem uma explicação para isso, né? A razão disso. Tá? Então, a segurança é ser quem se é. E é bom que a gente também não tenha tanta objetividade na hora de avaliar. Será que eu estou sendo quem eu sou? Eu acho que sim. Porque às vezes a gente tem uma tendência a achar que a gente está pronto. Né? Às vezes eu falo assim, será que você está pronto para viver um grande amor? Ah, sim, eu estou pronto há muito tempo para viver um grande amor. Tá bom? E não vive por quê se você está pronto? Pois é, eu não estou com muita sorte. Não é bem assim não, não é bem assim não. Isso é muito, essa pergunta, né? Será que você está pronto? Pode ser feita, mas a resposta tem que ser com muita calma nessa hora. Sim, eu estou pronto, eu estou pronto. Tá bom, o que vai dizer que você está pronto ou não é a colheita que você vai fazer. Se você disser que está pronto e você não consegue colher os investimentos que você fez, tem alguma coisa errada. Eu acho que você não estava exatamente pronto, porque às vezes o estar pronto se confunde com o desejo de estar pronto. O senhor, na verdade, não estava pronto, disse que estava para tentar acelerar o processo, tem um nível de ansiedade. Agora, o grande barato da história é a gente perceber que as realidades, como um espelho, né, ou como uma tela, as realidades nos mostram aquilo que a gente está podendo colher e aquilo que a gente está conseguindo ser. Uma das coisas mais revolucionárias, e é difícil a ficha cair, é quando a gente observa as pessoas
que a gente escolheu para conviver. Primeiro, já começar o fato da gente ter escolhido pai e mãe, escolhido aquela família, onde tem irmãos, primos, sobrinhos, tios, blá, 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 mas principalmente pai e mãe, né? Quando você olha no teu mapa e você começa a descrever o teu mapa assim, vai encontrar características de pai e mãe ali. E eu não estou falando de genética, não. Eu estou falando de temas kármicos afins que vão unindo almas para desenvolver aqueles assuntos. Então, puxa, você era muito parecido com teu pai ou muito parecido com a tua mãe, né? Por quê? Essa escolha inconsciente de nascer em determinada família, em determinado país, em determinado sexo, se deve ao fato para dar continuidade a alguns temas que a gente já vinha trabalhando, né? Temas e esse trabalho desses temas é no sentido de decantar a gente, né, na busca de essa integração psíquica, né? Essa experiência de singularidade, né, e de unidade, né? De se singularizar e de se tornar uno também. Esse é o final do filme, né? Porque se a gente não se torna singular, a gente não vai conseguir viver esse espaço de unidade, porque a gente vai entrar num quadro fusional. A gente vai se fundir, né? Ou crenças religiosas, ou a grupos, ou a pessoas. E é uma mixórdia, uma miscelânea, a gente vai se perder, a gente vai ser dragado, né, pelos vínculos, pelas relações. E aí a gente muitas vezes vai viver o projeto do outro. A gente vai se perder no outro. Então, é muito importante que, ao longo dessa existência, a gente vá ao nosso encontro nessa busca dessa singularidade, que isso também reverta para a gente poder ver essa experiência de unidade. Eu sempre falo que no adiantar da hora, lá na frente, a gente oferece aquilo que a gente se tornou. Dito de outra maneira também, a gente oferendo o nosso próprio ego, que já foi imaturo e vem num processo de amadurecimento. A função de amadurecer o ego, para que ele possa servir melhor a própria alma, né? Então, a segurança na astrologia, né, através dos quadrantes, ela vai falando dessas seguranças primárias, que é a questão material, a questão emocional, a questão intelectual, né? Muitas vezes a questão religiosa também, que a pessoa busca uma segurança dentro de uma religião, de uma igreja, de uma sinagoga, de um mosteiro, de um templo. Tudo isso tem uma relevância, tudo isso tem uma importância, tudo isso pode ter uma necessidade, né? Mas isso tudo ainda são instâncias primárias, porque nada disso a gente leva. Se você, por exemplo, acredita muito num santo, né, ou no perfil de uma divindade, no dia que você morrer, você não vai ao encontro dessa divindade, né, porque foram processos idealizados e projetados, coisas projetivas que a gente acabou projetando, né, da nossa psique, né, para uma tela do imaginário. Agora, quando você vai ao teu encontro, quando você percebe que você é o teu próprio templo, né, não uma coisa de autossuficiência, não uma coisa de se você se bastar, não, mas de tanto você ir para fora, estudar, conhecer, se desenvolver, se expor, né, aos vínculos, às relações, aos comprometimentos. Cada vez que a gente vai, a gente retorna para a gente. Eu sempre falo essa diferença do masculino e do feminino, né? O masculino nos homens e nas mulheres é aquele impulso de ir na direção da experiência. E o feminino nas mulheres e nos homens, né, é aquilo de recolher essa experiência e maturá-las. Isso, para mim, é a definição mais simples e muito profunda que eu encontrei, né, na minha trajetória de explicar, porque a gente pode dizer que o masculino é expansão, é fogo, é extroversão, é sol, é dia, é movimento, e que o feminino é retração, é contração, é receptividade, é escuta, é sensibilidade, é sentimento. E a gente pode encontrar 100 palavras para o masculino ou para o yang, né, e mais 100 palavras para o yin, que para o feminino, mas eu gosto muito das coisas mais concisas e mais
até profundas, porque para mim o masculino é ir na direção da experiência e o feminino é trazer essa experiência para dentro, para maturá-la, para metabolizá-la, para digeri-la. E é esse processo que nos torna mais maduros. E esse amadurecimento que faz com que a gente atraia coisas mais interessantes, mais prósperas e mais abundantes. Essas questões de prosperidade, não estou dizendo material não, prosperidade existencial, abundância existencial, está intimamente ligada à nossa maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade é o quanto eu metabolizei direito os eventos. Eventos objetivos, racionais, emocionais, subjetivos, sensíveis, psicológicos, espirituais. Esse é o pulo do gato. Quando a gente fala de prosperidade, de abundância existencial, está intimamente ligado à nossa maturidade. E não tem nada que nos confirme que a maturidade é monopólio da velhice. Não é nada disso. Porque a maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Tá? Você chega às vezes na velhice como um tolo, um verdadeiro tolo. Então não tem nada a ver com isso. Assim como você pode encontrar jovens sábios, entendeu? Porque tem também a ver a idade da alma. Uma alma velha num corpo jovem, ou uma alma nova num corpo velho. Parece tudo muito complicado, mas não é não. Quando a gente vai desenvolvendo o nosso olhar, 5 minutos de conversa, a gente percebe se é uma alma velha, se não é. Pelos interesses de vida, não é nem jamais pela idade. Canso de ver jovens bem maduros, canso de ver velhos bem adolescentes, entendeu? Então, o pulo do gato é quando a gente percebe que, por exemplo, vamos dizer, a sorte, a abundância, a prosperidade existencial está totalmente ligada à nossa maturidade. A maturidade é a capacidade de a gente perceber o nosso masculino nutrido na diferença, no sentido de irmos para a experiência externa, e o feminino nutrido de recolher essa experiência, maturá-la, digeri-la, e a gente já muda de patamar existencial. E essa sanfona de abre e fecha, né, ela acaba nos levando a esse processo de autoconhecimento, esse processo da gente se tornar cada vez mais quem nós somos. A questão não é você já é quem você é, essa não é a questão. Você cada vez mais vem se tornando quem você é. Eu não sei te responder isso. Não, observa o que você vem colhendo. Né? Se o que você vem colhendo representa aspectos de cisão, de separação de algo que é apartado dentro de você, gerando ansiedade, angústia, estresse, mal-estar, dúvidas em cima de dúvidas, dívidas consigo mesmo, com outras pessoas, né? Aí é sinal de que você pode estar indo na direção oposta a você, né? E uma segunda opção de você pode até estar indo na tua direção, mas você está encontrando algumas dívidas que você tem que acertar com você. Dívidas intelectuais, dívidas emocionais, dívidas materiais, dívidas espirituais. Às vezes o nosso momento está tão complicado, não porque a gente esteja perdido ou porque a gente esteja caminhando para o lugar errado, mas porque a gente está sanando algumas dívidas internas, subjetivas e tudo, e isso não é simples, não é simples. Essas minhas falas, vocês reparam que às vezes eu imagino que tem pessoas que possam dizer assim, nossa, que coisa difícil de entender, né? Não que eu queira complicar as coisas, não que eu adore complicar, não que eu tenha uma verve do filósofo alemão, não, nada disso. Mas que no nosso universo de distrações, né? No nosso universo de distrações, esse assunto parece incompreensível. Tudo que eu estou falando parece incompreensível. Não digo para todos, evidentemente, mas para muita gente que nesse universo de distrações tem uma coisa meio tati-bitati, tem uma coisa, sabe, do tico e do teco. Desejo, busca de prazer, desejo, busca de prazer. Tem que dar conta da realidade material
e assim que puder buscar férias ou coisas que o valham. Entendeu? Então, aqui, a Priscila está dizendo assim, essa explicação do masculino e feminino foi tão coerente e simples de entender e integrar. Pois é, esse é o meu objetivo. Senão a gente se perde em inúmeras palavras. Então a segurança no mapa astral tem duas instâncias. Uma é atender esses 4 quadrantes, que é uma coisa, assim, digamos, mais primária, né? Que é a questão segurança material, segurança emocional, segurança intelectual e segurança espiritual, vamos dizer assim. E a segunda instância é quando diz assim, olha, ser seguro é ser cada vez mais quem se é. Porque se te roubam tudo, se você perde tudo e você está mais empossado de você ou empoderado de você, você reconstrói. Tem uma coisa que eu falo com muita frequência, que é ser sujeito de si e ser objeto do outro. Ser sujeito de si e ser objeto do outro. Basicamente, a grande maioria da população planetária é objeto do outro. Objeto da expectativa do outro, objeto da expectativa do mundo, objeto da expectativa da sociedade. Né? De repente eu serei amado se eu corresponder à expectativa do fulano, ou da sociedade, ou da família. Né? Isso é furado, isso é uma roubada, e foi assim que nos ensinaram. Né? Porque nos ensinaram porque foi assim que eles aprenderam também, gerações anteriores. Mas quando você é sujeito de você, sujeito de si, sujeito do próprio caminho, é porque você está num processo de individualização, caminhando para um processo de individuação, se tornar um indivíduo ou por outro um ser não dividido ou cada vez menos dividido. Lembro que a nossa natureza última não é dual. Não é dual. Nós somos andrógenos. Psiquicamente andrógenos. A nossa natureza última não é polar, não é bipolar, não é polar. É una. Então todo o processo evolutivo passa necessariamente para a gente ir diminuindo essa ambiguidade ou esses contrastes inteiros na direção da experiência de unidade. Né? Esse é o processo evolutivo, da gente se tornar cada vez mais íntegro, mais uno com a existência, com a vida, com um algo maior, né? Mas sem perder a nossa singularidade. O processo é claro de falar, você se tornar quem você é e você se sentir uma experiência de comunhão com o todo. Né? Falando assim é muito fácil, mas a gente tem 1 milhão de distrações no meio do caminho, a gente tem níveis evolutivos diferentes, a gente tem demandas diferentes, e para a gente se perder, né? Então, por que o autoconhecimento é fundamental? Né? Por que toda uma série de práticas, de estudos são fundamentais para trazer a gente de volta? Né? Eu sempre digo, vai ao teu encontro, trazer a gente de volta. Porque se a gente fica refém das torrentes que nos cercam, a gente é levado de roldão, a gente é levado pela correnteza. Quando, na verdade, a gente traz um prumo. Muitas pessoas, quando vão rezar, que fazem esse movimento, um movimento muito interessante esse, né? Do yang, do yin, do masculino e do feminino, que se tocam, eles não se fundem, porque tem um espaço entre eles, a base está no coração apontado para cima. Quando se faz esse gesto é muito importante, né? Que fala dessa união, dessa base e desse processo de transcendência. Isso que eu acabei de falar vai ao encontro dessa segurança. A segurança que, se você morrer amanhã, você leva aquilo que você se tornou. Talvez você reencarne, e você vai reencarnar com aquilo que você integrou e aquilo que você ainda não integrou. Você vai encarnar com recursos, dons, talentos e também com algumas dívidas com você. Algumas situações que precisam ser resolvidas. Né? E essas situações resolvidas não são exatamente com fulano, com beltrano, com cicrano, e sim
com arestas a serem amparadas para que você se torne unidade. Né? Essa minha fala, ela é totalmente espiritual, Ela não é uma frase intelectual. Ela não beira a especulação. Ela diz respeito a décadas de clínica onde eu vi que a angústia humana era aplacada com uma experiência de viver mais a unidade. A pessoa se recolher e depois viver essa experiência de unidade. Esse movimento de retorno a si e esse movimento de ir ao encontro desse todo. Esse todo que está dentro da gente. É por isso que quando você vai na tua direção, você vai também na direção do todo. Porque dentro da gente tem esse todo. Né? E sei, parece um papo filosófico, bababá, pode ser um papo filosófico, né? Mas seria tão bom que a gente entendesse esse assunto como um assunto assim como arroz, feijão, salada, legumes, verduras. Se a gente entendesse essa conversa como uma comida, como um alimento, e não como palavras legais, palavras bonitas. Eu entendo, né? Eu entendo que a gente vem sofrendo um déficit cognitivo ao longo dos últimos anos. O mundo inteiro, e o Brasil em especial, nós estamos perdendo. Mas isso é reversível, tá? Isso tudo é reversível, mas é bom dizer que nós estamos sendo bombardeados por estruturas de poder, que nosso poder cognitivo está passando por um déficit. Então, esse papo, às vezes, é um papo que não é interessante, que não é moderno, que não é, sabe, que não cabe num TikTok, por exemplo. Né? E também, quem sabe, também não cabe numa dancinha, vamos dizer. Mas, embora seja uma coreografia, tudo isso seja uma coreografia, a coreografia de você ir ao teu encontro e desse encontro você ir para um encontro com essa experiência maior, que é a experiência de unidade, a experiência de comunhão. Essa palavra comunhão é uma palavra que a gente, quando era criança, os católicos, fala, eu comunguei, né? Eu ali a hóstia, né? O corpo de Cristo, aquela coisa toda. Isso é um rito metafórico, daquela hóstia como uma representação da totalidade. Aquele círculo, não era uma hóstia quadrada, nem pontiaguda, nem triangular, era circular, com uma ideia também de essa circularidade que é o todo, né? E projetada na figura de alguém, no caso, fala-se de Jesus Cristo. Mas, na verdade, para mim, eu falo da própria vida, que eu também chamo do agora, o agora como sendo essa grande hóstia agridoce, o agora como sendo essa grande hóstia agridoce, que por a gente não ter consciência, a gente engasga com essa hóstia. Mas quanto mais consciente nós nos tornamos, é uma hóstia assim muito inspiradora para o nosso processo evolutivo, que esse processo evolutivo para mim é ganho de desfrute da existência, tá? É ganho de desfrute da existência. Eu sempre vou dizer isso porque a palavra evolução às vezes soa como uma coisa pesada, chata, densa, complicada, como se fosse carregar um piano nas costas, e para mim não. O processo evolutivo é você refinar o teu palato. O processo evolutivo é a gente refinar, sofisticar o nosso palato existencial, né? A maneira como a gente saboreia, degusta e usufrui a dor e o prazer, né? A gente aprendeu esse tate-bitate, que prazer é bom, dor é ruim, né? O que é ruim é eu não saber me situar diante das coisas. O que é ruim é eu não saber ordenhar os acontecimentos. O que é ruim é eu não encontrar sentido naquela dor
nem naquela alegria. Às vezes a gente vive um espaço de alegria e a gente pensa que não precisa encontrar sentido nenhum, que basta alegria por ela mesma. Ok, ok. Mas na nossa jornada é encontrar o sentido, quando a gente fala muito do Dharma, né? É o caminho, a lei, né? O caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas, né? O sentido dá uma potência muito forte, uma força muito forte, muito enorme. Porque às vezes a gente está passando por um momento dificílimo na nossa existência e aquilo tem um sentido. Porque se não tem sentido, nem a felicidade ela é abundante, próspera e potente. Se a gente não encontra um sentido maior, né, nem uma alegria, nem uma felicidade, nem bons momentos acabam suprindo, porque parece uma alegria vazia, né? Eu sei que muita gente pode pensar, de novo, o sentido é aquilo que a gente dá às coisas. Isso vai bem até a quinta página. Eu não, para além da quinta página, existe um sentido na existência, que não é moral, que não é religioso, tampouco filosófico. Existe um sentido. Os xamãs verdadeiros, eles sabem disso. Aqueles que lidam com a natureza 25 horas por dia, aqueles que fazem da natureza o seu livro sagrado, né? Que conversam com as pedras, com o vento, com os rios, que ouvem os conselhos e aprendem, fazem terapia com a própria vida, vamos dizer assim, tem um sentido. Tem um sentido. Que, numa linguagem muito simplória, o sentido da pedra é se exercer pedra. O sentido da flor é se exercer flor. E o sentido do ser humano é se exercer ser humano. E claro, e aí vem a pergunta, mas o que é ser um ser humano? Né? Não vamos estender aqui esse encontro, mas é só decodificar ser e humano. Se a gente pudesse, olha, vai cair na prova o seguinte, vocês vão ter 20 linhas para responder o que é ser, mais 20 linhas para responder o que é humano. Talvez nessas 40 linhas de descrição vocês consigam encontrar meia dúzia de linhas que dizem assim, gente, ser humano é uma coisa muito especial. Eu comecei a definir ser, depois comecei a definir humano, quando eu juntei as duas coisas, eu falei, eu sou ser humano. Que loucura! Mas isso é segurança. Né? Isso é segurança. Bem, e terminando a minha fala, a segurança no mapa astral não é tão somente a segurança dos 4 quadrantes, né? Terra, água, ar e fogo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Né? Mas é a segurança desse mapa inteiro, das 10 pulsões psíquicas, dos 12 arquétipos, né? Das 12 casas, diversos aspectos de quadratura sextil, todo o mapa, né? A gente poder viver cada vez mais integralmente. Usufruir das quadraturas, dos quincúncios, das oposições sextis, dos semissextis, dos trígonos. Usufruir. Usufruir é saber lidar com. Então a segurança é quando você está muito à vontade com o teu mapa astral, ou por outra você está muito à vontade com a sua alma, ou por outra você está muito à vontade onde quer que você esteja. A função da leitura do mapa astral é devolver a você esse sentimento de estar em casa. Você está na sua casa. Né? E que a sua alma, e sua alma tem nome e sobrenome. Não é uma coisa tão abstrata quanto a gente imagina. Né? E o mapa astral ela tem a função de ser uma espécie de fotografia dessa alma. E quando a gente dialoga, ouve e entrega aquilo que a alma, ou por outra, aquilo que a psique nos pede, a gente atingiu um estado de segurança. Mesmo na vulnerabilidade, estamos seguros.
Mesmo na falta estamos seguros. Mesmo no prazer estamos seguros. Mesmo na morte estamos seguros, porque a gente percebe, inclusive, que não existe morte. Existem transições e transições e transições, não só transições encarnatórias, como transições também na espiral vertical para outras dimensões. Gente, um beijo no coração. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Agradeço a presença de todos. E esse material vai também para o YouTube, no canal de Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Tá? Vocês querendo conhecer melhor o trabalho da Terra de Rudá ou também do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes, vai ser muito bom. Degustando cada palavra, como ressoa, que instante do céu aqui agora. Obrigado, Zélia, obrigado a todos vocês. E em breve a gente volta com outros assuntos relacionando a astrologia com o processo de desenvolvimento espiritual nosso. Beijo no coração e até agora.